bem-vinda. Bom, vamos voltar ao assunto que está na pauta já ad eterno, que é o corte de gastos, né, do governo, que tem promovido algumas reuniões já há alguns dias com diversos ministérios. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo Lula fez ajustes já no conjunto de medidas, mas negou que o pacote tenha sido desidratado durante as discussões com outros ministérios. Vamos ouvir o ministro. Teve ajustes, né? Teve aperfeiçoamentos incorporados, sim, mas eu não chamaria de desidratação, pelo contrário. Penso que torna as medidas mais compreensíveis, mais palatáveis. Nós entendemos que o processo foi muito benéfico. Nós estamos muito seguros do que nós estamos fazendo é para o bem dos trabalhadores. Que controlar a inflação é parte do nosso trabalho, manter a atividade econômica é parte do nosso trabalho. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre variáveis importantes para todos os brasileiros. Não é uma coisa... manter a sustentabilidade da economia brasileira. E aí depois ele foi questionado sobre quais ministérios, se mais algum tinha entrado, e aí ele mencionou que sim, o presidente Lula pediu a inclusão de um novo ministério nessas conversas. E qual será ele, hein, Eliane? Pois é, qual será ele, né? As reuniões envolvem 12 ministérios, né? Mas dentre esses 12 tem os que cortam e os outros que vão ser cortados, né? E também inclui, claro, o núcleo duro ali responsável pela questão jurídica, que também não é simples. Virou um grande problema para o governo, que está apanhando todo dia 3 semanas, porque o pacote sai, não sai, não sai. Vai sair antes do feriado de sexta-feira? Não vai sair? Mas, enfim, o foco dos cortes está em 5 ministérios: saúde, educação, porque são os 2 que têm as despesas obrigatórias, e o pacote prevê ali uma flexibilização nessa obrigatoriedade, ou seja, não será tão obrigatoriedade assim. E além de saúde e educação, também trabalho, desenvolvimento social e previdência social. Lembrando que tanto o ministro do Trabalho quanto o ministro da Previdência Social, né, o Luiz Marinho e o Carlos Lupe, já disseram: olha, na minha área não tenho o que cortar. Se cortar, eu vou embora. Ameaçaram demissão, pedir demissão. E hoje o presidente Lula se reúne exatamente com os 3 ministros que estão mais resistentes, que são o Lupe da Previdência, repito, o Marinho, que é do Trabalho, e também o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que é um quadro histórico do PT, ex-governador do Piauí, com bons resultados na área social lá no Piauí. Bem, e qual é o 6º, então, que está na mira, que entra na mira? O Ministério da Defesa, que reúne Exército, Marinha e Aeronáutica. Ontem, por exemplo, o ministro da Defesa, José Múcio, já se encontrou com o secretário executivo, que é o 2º da Fazenda, Dário Durigan, e está prevista também uma reunião do ministro Múcio com o presidente Lula amanhã, porque o orçamento das Forças Armadas também está bem enxuto, né? Eles reclamam o tempo inteiro. Mas se vai cortar de saúde e educação, por que não pode cortar da defesa, né? Então, o Lula fica atacando o mercado, que fica pressionando pelo corte e tal, mas a decisão está na mão do Lula. E o Lula está pressionado pelo PT, né, que teve aquele manifesto que a gente falou aqui ontem, assinado inclusive pela Gleice Hoffmann, né, o futuro líder do PT na Câmara, o Lindbergh Faria, que vai assumir a liderança já em fevereiro, também é radicalmente contra o corte. Então, o problema do Lula não é o mercado, o problema do Lula é com o PT,
com o Congresso e, particularmente, com os ministros dele próprio. Tá uma confusão, gente. Então tá, vamos ver se sai nessa semana, que tem um feriado, né? Sexta-feira, proclamação da República. Eliane, ontem teve uma audiência lá no Supremo Tribunal Federal para discutir a lei das bets, que está sendo contestada, inclusive pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O ministro Luiz Fux diz que é preciso um ajuste imediato para enfrentar os prejuízos aos jogadores das apostas online. Ele que é o relator da ação que questiona se a lei é constitucional ou não. A gente vai ouvir o que ele disse, porque ele sinalizou cautela para o pedido de suspensão da regulamentação do setor e afirmou que vai debater com os demais poderes sobre a necessidade de uma decisão liminar. Um ajuste bastante imediato. Então, eu vou conversar com os poderes, vou também analisar o conjunto das informações e aí vamos avaliar se antes do julgamento do mérito que deve ocorrer no primeiro semestre de 2025, se há necessidade da denominada providência de urgência. Me chamou a atenção também que estava presente a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo. Ela disse que estamos permitindo cassino no bolso dos brasileiros, Helene. Pois é, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, né, ele encaminhou ontem ao Supremo Tribunal Federal uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, muito dura, tanto contra as leis que foram aprovadas no Congresso, quanto pelas decisões que estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal. Ele argumenta que tudo isso é inconstitucional, que é contra a Constituição brasileira, portanto, né? E olha só o que ele disse, que as discussões e o arcabouço legal que estão ainda protegendo as bets, eles entram em linha de choque, isso é aspas dele, aspas, entram em linha de choque com princípios da ordem econômica e do mercado interno e com o dever do Estado de proteção da unidade familiar. Além disso, continua o procurador Gonet, despreza a imposição constitucional de outorga de serviços públicos por concessão ou permissão, mediante licitação. Desvia-se igualmente de restrições constitucionais à propaganda de produtos de alto risco para a saúde. Ou seja, o documento, né, essa ação de inconstitucionalidade do Procurador-Geral da República é bastante dura contra esse mercado de apostas virtuais. Né? Ele diz que a legislação existente é insuficiente, né? Que as normas permitem a exploração e a divulgação das bets indiscriminadamente. Enfim, ele jogou muito duro. Portanto, a situação das bets, de uma solução para as bets, em vez de estar avançando essa solução, parece que está andando de marcha a ré, né? Cada dia mais controle, cada dia mais temor em relação ao prejuízo disso tudo à sociedade brasileira. Eliane Cantanhede conversando conosco aqui no Jornal Dourado sobre esse novo debate de jornada de trabalho semanal, né? Hoje 6x1, e está dividindo bastante o Congresso. 132 deputados já assinaram o texto que propõe uma PEC para extinguir essa jornada. O número foi divulgado pela deputada Erika Hilton, no PSOL, responsável por colher as assinaturas. Faltam 39, portanto, para que o texto possa ser protocolado na Câmara. O projeto foi apresentado em 1º de maio, mas ganhou força no fim de semana com a repercussão nas redes. Erika Hilton diz que o atual modelo é escravocrata e precário.
Ninguém tem a resposta de se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. E aí, Eliane, esse texto original fala numa jornada 4x3, né? Então não seria nem 5x2, né? Por exemplo, trabalhando de segunda a sexta, sábado e domingo de folga ou algo parecido. E entra em discussão depois das eleições municipais, em que a esquerda acabou saindo bastante prejudicada, né? Em relação a resultados de prefeitos, de vereadores, de base mesmo. Queria te ouvir sobre essa discussão a essa altura do campeonato, chegando já no finzinho do ano. Pois é, né? Atualmente a lei prevê que a duração do trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? Ou seja, a atual legislação não proíbe 6 dias de trabalho por semana, desde que não ultrapassem as 44 horas semanais previstas. Então, pode chegar a 6 dias e 1 dia só de descanso. Essa proposta da deputada Érica Hilton, que é do PSOL de São Paulo, né, foi apresentada por ela em maio, mas como a gente sabe que o Congresso não funcionou esse ano por causa das eleições municipais, né, principalmente na Câmara, né, na Câmara não teve nada, não aconteceu nada o ano inteiro, né, o semestre inteiro, pelo menos. Bem, agora, depois das eleições, ela retoma essa discussão e a proposta dela é uma proposta de uma jornada de 8 horas diárias em 4 dias por semana, né? E isso não pode ultrapassar 36 horas, né? Antes, né, como está agora, 44 horas no máximo. Ela sugere no máximo 36. E ela alega, né, que é uma questão de direito humano, de direitos humanos, ter direito também a tempo livre remunerado, para que os trabalhadores tenham mais tempo de lazer, tenham menos estresse, menos fadiga, menos problema de saúde e até de acidentes de trabalho. A ideia parece interessante, mas vamos combinar que precisa combinar com os russos. E são muitos russos, né? Muitos russos. Primeiro, dentro do próprio Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional não apenas tem uma composição muito mais à direita, muito mais conservadora, como está se sentindo muito empoderado depois da vitória nas eleições municipais, enquanto a esquerda foi a derrotada. Né? E esse projeto é um projeto de viés claramente de esquerda. Então tem dificuldades no Congresso e tem também um grande debate na área privada, né? No setor de serviços, no setor da indústria, no setor do agronegócio, enfim, tem um impacto econômico e é importante saber, né? Como as empresas vão contra-atacar, porque isso vira uma guerra. Eu achei interessante o seguinte, acho que a chance do projeto avançar, né, e virar lei é muito pequena, mas achei interessante o debate, porque o Brasil tem milhões e milhões de trabalhadores, precisa de vagas, e se você tem uma redução de carga horária, né, de trabalho, você tem a chance de empregar mais gente. Mas o projeto da Érica Hilton prevê a manutenção dos salários. E aí é que complica. Se os empregadores precisarem contratar mais mão de obra
com o mesmo salário, acho que vai ser muito difícil. Acho importante o debate, mas acho improvável a aprovação. Muito bem. Bom, outro debate de hoje, previsto para hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, traz aí um retrocesso na questão do aborto, né, que hoje é permitido em 3 casos: risco à vida da mulher, se o feto tiver mau desenvolvimento do cérebro, né, anencefalia, ou se a mulher tiver sido vítima de estupro. Só que estão discutindo uma proposta lá do então deputado, que depois foi cassado, Eduardo Cunha, Eliane. Pois é, imagina só você puxar de volta uma proposta do Eduardo Cunha, o famoso Eduardo Cunha, que foi, vamos dizer assim, cassado, né, enquanto presidente da Câmara, que foi preso por desvios e corrupção, e é uma proposta de 2012, né, gente? É uma proposta que tem 12 anos engavetada. E o mais, eu não sei se é curioso, se é interessante ou se é chocante, mas é que essa proposta é trazida de volta por uma deputada mulher, que é a deputada famosa Caroline de Toni, que é uma deputada do PL de Santa Catarina. Essa proposta que ela traz à pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que ela preside, é a pauta de hoje da CCJ, é simplesmente uma proposta bem simplesinha, que é incluir uma expressão, né, que é proibir o aborto desde a concepção. Significa o seguinte: a mulher está grávida, ela vai ter que engolir aquela gravidez, mesmo que tenha sido estuprada, mesmo que o feto seja anencéfalo, não tenha a menor chance de sobrevivência, e mesmo que ela corra risco de vida. Isso é cruel, injusto, é inconstitucional e vai na contramão do mundo, dos direitos humanos, dos direitos conceptivos, dos direitos das mulheres. Simplesmente é uma agressão à mulher e a toda a sociedade brasileira, porque os homens de bem nesse país não podem aceitar como razoável uma proposta que obriga uma mulher a manter 9 meses de gravidez, 9 meses dentro do corpo dela, esse tipo de agressão, É incrível que seja uma mulher deputada que ponha isso em pauta. Vamos agora acreditar, né, no bom senso, na sensibilidade e vamos dizer assim, na humanidade dos parlamentares. Oremos.